Boas bandidolas, acredito que viram o meu rant sobre os Intel, porque há muita confusão de como é que eles trabalham, e neste vídeo de uma forma tranquila, explicada, mais detalhada, acredito que dê para perceber, 90% das pessoas conseguem perceber como é que funciona, porque aparentemente vocês tiveram muito interesse naquele conteúdo que eu fiz, e eu acredito que este vídeo, como é mais detalhado e mais sereno, vai ter menos views, o que prova que vocês não estão interessados em aprender, estão interessados em ver barulho, não é? Que de vez em quando é preciso. Tu tens um processador de Intel, vamos usar o 13900K, principalmente mais simples. O 14 é basicamente a mesma coisa, mas tem mais exemplos com 13900. Tu tens um TDP referenciado pela Intel, que é logo a primeira confusão. Como em algumas motherboards ultrapassa, muitas pessoas pensam que aquele TDP é uma referência, é uma média, é uma aproximação, é o que é preciso dissipar, mas não é os watt. Nem tem o TDP significa consumo de energia em watt. E tu vais ver que tem 253 e depois tem um base de 125 que algumas boards podem ou não aplicar esse base, porque a motherboard é mais limitada. Vamos ignorar isso aqui, estamos a falar dos casos onde ultrapassa os 253. E por exemplo, quando eu comecei a mostrar no início da Socket 1700, que eu fiz streams, fiz vídeos e não sei o quê, a afinar CPUs e a mostrar como é que eles são, de stock, de overclock e não sei o quê, tu podes ver, não me recordo se referenciei isso, mas é indiferente, no vídeo que eu fiz React.js to Sense, tu vês lá basicamente em qualquer BIOS, da ASUS está bem explicado, onde tu vês, eu estava a usar uma da ASUS também, e tu vês na descrição em baixo, quando tu desativas o Auto Tune Overclock Enhancement Turbo Max Power, o nome muda de bordo para bordo, a opção desativada diz Intel Default, Intel Default Settings, Intel Default Power, não sei o quê, não me recordo exatamente o nome, mas Intel Default é o original da Intel. E aqui é falha minha, porque na 13ª geração mudou um bocadinho, e eu, apesar de ter pegado em vários i9s, como foi sempre i9s para PCs que eu estou a montar para clientes, nunca dei muita ênfase a isso, mostro uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu mostrei um excerto do vídeo meu que aquilo tinha uma ligeira flutuação, porque eu também faço, quando é para clientes, eu faço uma afinação extra mediante o que tu queres exatamente, o resto do material, não sei o que, whatever. Mas se pegares, por exemplo, naquele mesmo vídeo do Jason Santos, quando ele colocou a opção que significa default da Intel, tu vais ver que o CPU gasta exatamente 253 watts. O canal Hardware Canucks é um canal, pelo menos atualmente, quando testa processadores. No caso da Intel, eles costumam diferenciar o que é o automático de board, porque varia de motherboard para motherboard, e o que é o default da Intel. E quando o Hardware Canucks testou esse CPU com o default da Intel, ele consumiu, adivinhem, 253 watts. Não é coincidência. Quando a opção da motherboard é default da Intel, o consumo do CPU é exatamente o que está na especificação, na lista de especificação técnica da Intel. 253, claro que vai ter micro variações para cima ou para baixo, mas vai ser essa a média, ok? Quando tu vês, que foi o tema principal, quando tu vês as cenas a consumir 300, 320, 350, 340, 372, não sei o quê, isso já não é o default da Intel, isso é o overclock que algumas motherboards, vão fazer sem tu carregares em nada. Uma das primeiras pessoas que alertou para isso no mundo do YouTube foi exatamente o Gamers Nexus, quando no início das Z490, porque não é o início dessa tecnologia, mas é quando isto se começou a acentuar mais, e segundo a opinião do Steve do Gamers Nexus, ele considerou até palavras dele que não é correto, ou que é injusto, ou já não me recordo. And it gets difficult to market on things like power delivery, because most users don't care or understand what it is. And so they have to start figuring out other ways to market their product, and that mostly boils down to sort of cheating the numbers. Now we're just tweaking what Intel or AMD does out of the box, and that's not really fair, especially if you're expecting users or reviewers to compare numbers with one another, because now it's all meaningless. Intel's marketing the processors a certain way, AMD markets their processors a certain way. Our job is to test that the marketing claims line up with reality.
Not that the motherboard manufacturer, who effectively pre-overclocks at 700 megahertz all core, is lining up with Intel's claims. That's not our job, because that's a motherboard review, or at least some kind of weird like pre-overclocked review thing. Porque se tu tens uma especificação do processador e cada motherboard faz o que quer e não tem nada a ver com a especificação do processador, segundo a opinião dele, e eu partilho da mesma opinião, passa a ser um teste comparativo de motherboard e não de CPU. Porque repara, tu vês como é que se comporta o CPU com base numa review e não fazes a mais pequena ideia se quando tu tiveres o teu computador em casa, o CPU se vai comportar dessa forma. Porque depende da motherboard, certo? Então é uma visão que eu partilho. O CPU pode ser testado como qualquer pessoa quiser, ok? Mas para tu saberes como é suposto ele trabalhar, é suposto ser utilizado em stock. E depois é uma informação útil, boa de se ter. Dizer, por exemplo, com esta motherboard em específico, o TDP é este, a pontuação é esta, a temperatura é esta, o clock é este. O Hardware Canucks até fez um mini rant também há pouco tempo. Exatamente a mesma coisa, que há muita confusão, cada um testa, cada motherboard faz o que quer, cada canal faz a review de uma maneira diferente, então as pessoas ficam com confusão. Fez um vídeo mais recente, inclusivamente até com 14900K, onde eles explicaram isso direitinho, como é que funciona a especificação de Intel e como é que funciona a motherboard. Deu para perceber, o processador é o mesmo, dependendo da motherboard, tu podes ter que ativar uma opção para aumentar ainda mais o desempenho se quiseres, ou podes ter que carregar num botão para desativar esse overclock a mais e utilizar como é suposto, se quiseres. Para mim, o mais importante a passar, a mensagem mais importante a passar, e é por isso que eu acho que falhou muito aqui a comunicação entre reviewers e espectadores, ainda que muita gente tem muita dificuldade em perceber o que é dito, é que se, por qualquer motivo, tu compraste um i5, um i7, um i9, whatever, e te está a incomodar que ele esteja a gastar mais energia, ou te está a incomodar que ele esteja quente, ou te está a incomodar que quando puxas um bocadinho por ele as ventoinhas têm que estar ali no 100% porque ele já está a 90 e tal graus, não sei o quê, tu usas como tu quiseres, óbvio, o CPU é teu, a motherboard é tua, mas se te incomodar, só tens de carregar no botão e ele fica como de stock. E não precisas, ao contrário do que muita gente diz, não precisas obrigatoriamente de, ok, o CPU bate 90 graus, 100 graus, 99, faz barulho e a solução é gastar mais 100, mais 200, mais 300, whatever, euros em dissipação, quando o teu objetivo não é mais desempenho. É aqui que está o gato. Muita gente vem ter comigo por causa disso, não para ter mais desempenho, mas porque gasta, aquece, faz barulho. E a pessoa chega até mim dizendo: diz-me que raio de dissipador é que eu compro para não fazer isto. E a minha solução é: carrega neste botão, vê como é que está agora, está fixe? Uau, era mesmo isto que eu queria. É só um botão, podes afinar depois ali, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, está para personalizar tudo, é fantástico, mas para 99% das pessoas basta um botão, ok? Se comprares uma motherboard que já fez overclock automático, vai sempre haver exceções, mas normalmente as B760 raramente fazem overclock automático. Eu vou dizer raramente, porque eu já mexi em várias, mas não mexi em todas, não é? Quem me dera. Mas eu nunca apanhei uma B760 que fizesse isso automaticamente. Portanto, eu vou dizer que quase todas as B760, quando tu colocas i5, i7, i9, whatever, ele vai cumprir o limite. Vai cumprir aquele valor que está na especificação da Intel. Outra forma, porque é uma coisa que eu tenho passado para alguns clientes, às vezes, dependendo do preço e dependendo do que a pessoa quer, comprar o processador não capa resolve isso por natureza. Das vezes, eu nunca peguei num 13900, mas já mexi no 13700 não capa, por exemplo, e mesmo numa board um bocadinho mais, aquelas que gostam, ele cumpre o TDP. Eu vi isso, eu não recomendo um CPU desses com uma board cara, mas foi uma situação que eu já apanhei, que ele já tinha comprado a board cara, muito cara, com um CPU que não é capa, e essa board mesmo gostando de fazer aquele overclock a mais, não fez porque o processador não capa, e então cumpriu exatamente aquele TDP. Mas acho que é aí que falha um bocadinho a passar a mensagem que não precisas de gastar dinheiro obrigatoriamente, podes, se queres, é uma opção, porque não ter ainda mais, independentemente do preço, fixe. O PC é para isso mesmo, é para ser aquilo que
tu queres e não que outra pessoa quer, mas acho que é importante deixarmos bem claro que existe a opção de simplesmente carregar num botão e usar um dissipador às vezes de 100 paus ou menos e não vai ficar quente, não vai fazer tanto barulho e não vai gastar tanta energia se era disso que estavas à procura. Vemo-nos no próximo vídeo em live stream. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.